programa está oficialmente aberto hoje, 1 de março de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Vamos lá que a coisa está apertando, a coisa está apertando. Enquanto isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado, gente. Bem, agora vou começar. Eu só queria falar um negócio. Ontem tem aquele entreveiro lá no Salão Oval da Casa Branca. Parabéns, né, Zelensky? Agora você está feliz. Né, Zelensky? Agora você está feliz, você está contente da vida. E o Trump fez a coisa certa. Você veio encher o saco, você que se vire com seus problemas. E o povo lá que aguenta esse vagabundo. Porque esse Zelensky é um vagabundo. Ele está nessa turnê mundial pedindo dinheiro. Eu já vi que essa guerra aí, desde o começo, estou achando essa guerra, sabe, história muito da mal contada. Muito da mal contada. Ele entregou Chernobyl para a Rússia e fica andando o mundo, rodando o mundo, pegando recursos para enfrentar um inimigo que já pegou o que queria. Chernobyl, já falei disso daqui. A nova arca. Procura aí as arcas espaciais. Tem os programas que eu fiz, a real causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vai ver. E aí foi lá para dar uma de palhaço aí. Mostrou que são, além de ser um palhaço muito sem graça, que te puseram para fora da Casa Branca e sem a comida, porque ele ainda queria almoçar. Então aí, o povo ucraniano se vire com um palhaço desse. Aí, agora ele está feliz. Ademais, vamos para o término dessa série sobre Raul Seixas. Em 28 de junho de 1945, em Salvador, na Bahia, Raul Seixas nasceu. Por isso, se no plano temporal estivesse, teria completado 79 anos. E, como é comum no Cuesta, estamos a rememorá-lo com análise do manuscrito Sociedade Alternativa, que contém uma entrevista que foi concedida por Raul Seixas ao jornalista Miguel Solano, da revista Antecipación, no dia 15 de janeiro de 1974, durante uma escalada na Pedra da Gávea. De volta à entrevista. Ninguém pode dizer qual a religião que você deve seguir, disse Raul. Desculpa, mas ninguém pode fazer religião para os outros. Cada um tem que ter a sua. E aqui eu paro para repetir o que eu sempre digo. Para que uma pessoa tenha sua própria religião, ela tem que estar capacitada para isso. Senão, é a história do menino que viu um cara parar o carrão perto de uma mulher gostosa e lhe dizer: vamos para o motel? E a mulher disse: é hoje que eu vou me dar bem. E entrou no carro, que foi na direção do motel. Aí o menino pegou sua bicicleta, foi até a praça e disse para uma menina: você quer se dar bem? Quero, respondeu a guria. Senta aí. Então a menina trepou na garupa da bicicleta e ele pedalou até o motel. Chegamos! Todo contente, disse o pivete. Sim, chegamos. E o que é que a gente faz agora? Perguntou a menina. Agora a gente volta para a praça. De volta à entrevista. E como você vê o novo mundo? Perguntou Solano. Não existe resposta para essa pergunta, disse Raul. Por exemplo, uma pessoa vive trancada dentro do cofre perguntando o que a gente está vendo lá fora, quando a atitude mais lógica seria abrir a porta do cofre e sair. Cada um
vai ver uma coisa diferente. Ou seja, se existe a caverna de Platão, esse é o cofre de Raul. Existe alguma relação entre a sociedade alternativa e a magia, esoterismo, etc., porque sua imagem sempre esteve ligado a esse tipo de coisa? Indagou Solano. Bom, iniciou Raul, a gente age em dois planos, que na verdade são só o plano espiritual e o plano social ou moral. Existe uma relação, mas eu prefiro não falar dela no momento. Na verdade, do que ele não queria falar é da telesma, a forma pensamento, dado que os planos são ligados pelo éter, o vulgo faco. Raul, como você vive quando não está no palco? Fazendo o que eu quero, junto com as pessoas que fazem o que querem. O que, por exemplo? O que a minha intuição me diz, desde sair pela rua andando para ver o que aparece, até ficar interpretando as grandes lições do vento batendo nas árvores, como na canção Pensamentos, de autoria de Maurício Duboc e Carlos Cola, que Roberto Carlos lançou no seu álbum de 1982, em cujos versos consta: pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza neste mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é porque flores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. De volta, e o povo? Como você sente a reação do povo diante de tudo que você apresenta? Questionou Solano. Eu acho que caiu por terra o conceito de que ser cantor é ter boa voz, pois ter boa voz é como ter uma roupa nova, é moda, logo passa. E a arte é o reflexo do momento histórico de um povo. Por isso é que eu sei que o povo entende o que eu digo, porque eu não falo o que eles querem ouvir, mas o que eles sentem. Em Além da Ordem, Jordan Peterson, seu autor, diz que arte é exploração, pois os artistas treinam para as pessoas ver. Agora, a maioria das pessoas com qualquer exposição à arte considera o trabalho dos impressionistas, por exemplo, como evidentemente belo e relativamente tradicional. Isso ocorre em grande parte porque todos nós percebemos o mundo agora, pelo menos parcialmente, da mesma maneira que só os impressionistas poderiam fazê-lo, pois a estética impressionista inundou tudo. Anúncios, filmes, cartazes populares, gibis, fotografias, todas as formas de arte visual. Agora, todos nós vemos a beleza da luz que apenas os impressionistas poderiam perceber. Eles nos ensinaram isso. Como eu digo sempre, a arte é uma interpretação da realidade. Por isso, como Jordan Peterson observou, os impressionistas, com o fim de criar uma nova linguagem, passaram a destacar aspectos da realidade que, até então, eram imperceptíveis ao senso comum. Como Raul Seixas disse, eu não falo o que eles querem ouvir, mas o que eles sentem. Só não sabem o que é, porém sentem. Voltando à entrevista, isso tudo não pode ser interpretado como um golpe publicitário seu, provocou Solano. Pode, mas só pelas pessoas que têm medo do que eu digo, argumentou Raul. Você não confunde muito sua vida particular com sua vida profissional? Não existe mais essa distinção hoje em dia. Ou você se assume como é, ou fica em casa fazendo tricô. Como é que você vê essa sociedade que você critica, mas que é a que te sustenta profissionalmente? Solano tenta novamente. Ninguém aqui está protestando contra o sistema, dentro deste nível que você está falando. Nós apenas estamos usando os últimos alentos dele. Ou seja, em 1973, Raul Seixas acreditava que a nova ordem mundial já tinha dado o que tinha para dar. E, em 2025, estamos vendo que a nova ordem mundial ainda tem muita pólvora no paiol. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Isso é um ponto que é bom a gente pegar, até nessa questão do Raul Seixas. Porque é muita... vamos pegar, recentemente, foi quinta-feira, eu terminei a série do Roberto Carlos, e o Roberto falando que
uma pessoa coerente, que transmitia essa coerência na arte dele. E o Raul também. A gente tem que entender uma coisa, a gente tem que evitar relativismo. Relativismo é uma coisa criada, principalmente pelos os iluministas, para criar problemas. O que é errado para você é certo para mim, e vice-versa. Não, não. O que é errado, e o que é certo. Aos olhos de Deus, ou seja, dentro das leis de Deus. O que é errado, o que é certo é certo. Negócio aí de que é errado para você é papo furado. É o cara que quer fazer o que ele quer e não quer assumir compromisso, não quer assumir as consequências. Ele tem que ser penalizado. Então é muito complicado essa questão de relativismo. Por isso que todas as religiões, como consta no Alcorão, Deus sempre via um alvissareiro e um livro com as leis, ou seja, um líder com o seu manual de conduta para guiar o povo, porque o povo tem uma base de sustentação religiosa forte, para não sair fazendo besteira com essa conversa de relativismo. Aí o cara relativiza, o cara abre a janela e fala, não acredito na lei da gravidade, e pula. E aí? Cadê o relativismo? O que é certo, o que é errado. E a gente precisa ter muita maturidade para isso. Eu estou terminando vou dar um exemplo para você. Eu estou terminando de ler esse livro aqui, ó, Em Defesa de Cristo. Lee Strobel. Isso aqui é um jornalista policial que ele era ateu, aí a esposa dele se converteu ao cristianismo e ele foi ver, ele foi saber o que é isso, investigar. E esse livro aqui, ó, para mim, 70% dele comprova a existência e a divindade de Cristo. 70%. 30% ainda me deixa a dúvida. Só que eu não posso pôr 30% acima de 70%. Se eu estou 70% convencido por esse texto, os 30% não podem invalidar os 70%. É inviável. Você entende? Eu posso investigar esses 30%, mas eles nunca vão suplantar os 70%. Estão entendendo isso? Que não existe esse papo de relativismo. O que é e o que não, não é. As pessoas gostam muito de ir para essa confusão aí, e aí a sociedade vira essa palhaçada que está aí, gente. Aí vamos retomar um pouco da entrevista. O Raul Seixas falou aqui que ninguém pode dizer qual é a religião que você deve seguir. Cada um tem que criar a sua. A gente tem que entender, só um ponto aqui, que religião é a religação. Você pode seguir uma religião? Pode. Mas dentro dessa religião você vai ter a sua forma dentro dela de se religar. Você vai seguir os preceitos, mas dentro desses preceitos você vai descobrir a sua linguagem para se relacionar com Deus. Ok? E disso aí que eu ia falar, acabei esquecendo, mas já retomei o mote, dessa questão do relativismo também. O que é errado, mas nós não somos seres uniformes, nós somos, cada um tem existe diferença de personalidade. Um gosta disso, o outro gosta daquilo, mas isso dentro da personalidade. Tem cara que gosta de barba, tem cara que não gosta de barba, isso aí não tem lei para isso. Isso não é lei. A lei de Deus é para conduta, não é para o estilo de vida da pessoa. Pode até auxiliar no estilo de vida. Estou falando em ter uma religião e tal. Mas existe a questão cultural que é montada pela questão interna, que é aquilo que nós trazemos de outras vidas, nossa alma traz de outras vidas, é a questão externa, que é o material genético da nossa família e a cultura que nós recebemos em casa e fora dela, da sociedade. Isso junto e forma-se a personalidade da pessoa. Isso é a persona. Mas isso daí não é relativismo. Graças à persona, você não pode ficar dizendo que é certo para mim e errado para você. Ok? Mas para criar religião você precisa buscar o seu modo. Até tem uma música do Raul que eu fugiu agora, que ele fala, antes de ler o livro do profeta, você tem que escrever o seu. Por quê? Para você poder entender o que o profeta disse. Porque senão é aquela história do que eu falei do menino aqui, que viu o cara levando a mulher para um motel, ele pega a menina, ela chega lá. O que a gente fala agora? Vamos voltar, vamos embora, meu. Vamos voltar para casa, sabe? Ele não sabe o que é. É complicado. Acho que o Jardim das Aflições, o Olavo de Carvalho, fala muito isso.
E quando o Constantino proclamou o cristianismo a religião oficial do Império e, consequentemente, da humanidade, no outro dia, o que a gente faz agora? Ou seja, eles precisaram, não adianta só você proclamar, você tem que criar os elementos que vão serão as ferramentas litúrgicas dessa religião. Então a coisa não é simples criar uma religião, criar uma linguagem, isso não é simples, só uma coisa que denota, precisa de muito estudo, muita experiência, experiência teórica, experiência prática, experiência de todo jeito para você ir desenvolvendo. Tanto é que, como eu lá falava, para criar uma filosofia, você leva uns 40 anos para testar, não sei o quê. Muita gente chama Karl Marx de filósofo. Karl Marx era um vagabundo, sem vergonha. Ele não criou porra nenhuma. Ele e o Engels não desenvolveram aquilo. Eles pegaram o feudalismo, mudaram de nome e jogaram. Eles não desenvolveram. Eles não sabem o que é comunismo. Isso não é o comunismo que nós queremos. É sempre a mesma frase. E desemboca sempre na mesma coisa. O cidadão sendo escravo do governo. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E aí o Ralph sempre falou disso aqui, ele citou, ele fez uma variação da caverna de Platão com o cofre. Ou seja, a pessoa tem que ir atrás, você tem que vivenciar, a pessoa precisa ter experiência de vida para poder desenvolver um estilo de vida. Isso é uma coisa que leva tempo, as pessoas precisam ser menos complicadas. Eu tinha um professor meu que falou, vocês são muito complicados, as pessoas precisam ser menos complicadas, elas precisam agir mais, precisam estudar mais e pôr esse estudo em prática. Aí o Raul Seixas falou aqui que a gente age em dois planos, na verdade é um. É o plano espiritual, que é o plano atemporal, e o plano social, que é o plano temporal, que chamam de material. É plano atemporal, lá não, o tempo não rege, e aqui é o plano temporal. Aqui o tempo é soberano e a matéria é um subproduto do tempo. Mas está tudo interligado. Essa interligação é muito complicada das pessoas entenderem, porque envolve o que se chama o éter. O éter é o que as pessoas chamam de vácuo. Eles não sabem classificar. O éter seria uma propriedade que transcende os planos. E dentro dessa propriedade são criadas o que se chama de telesma. A forma, pensamento, por exemplo, um poltergeist. Vou citar um exemplo. E a pessoa vai pensando e aquilo vai ganhando forma, vai ganhando vida. Mas a pessoa precisa saber pensar. Não é de qualquer jeito. Existe toda uma dinâmica. Você vê o poltergeist, que é criado por uma menina que está entrando na puberdade, que ela está começando a menstruar tudo. Ela tem muita energia, muita eletricidade no corpo dela. E essa eletricidade vai se transformando numa telesma. Um negócio impressionante isso. E aí o Raul Seixas fala que gosta de se juntar com as pessoas fazendo o que querem, como você vive, fazendo o que quer junto com as pessoas que fazem o que querem. Para fazer o que você quer, você tem que saber o que você quer. Ou seja, existe uma responsabilidade por trás. Isso não é uma coisa aleatória. E falou que dá pela rua e ficar interpretando as lições do vento batendo nas árvores. Que essa música linda que o Roberto gravou. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos da razão de estar aqui. Olha só que poesia linda. Eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza deste mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. São só aparentes. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz dos ventos na canção de Deus responde a todas as perguntas. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vem a nós, através do vento. Isso requer um período de meditação, da pessoa ter o seu momento contemplativo. É importante, por isso que eu falo, eu não gosto do que as pessoas falam, que se usa o paganismo, principalmente para a cultura ocidental, eles cultuam a natureza. Eles não cultuam a natureza. A natureza é uma fonte de contato com Deus. As pessoas não entenderam ainda, como na canção que vem dos ventos. Ou seja, a divindade se comunica com nós por canais que nós não imaginamos. Pode ser através dos sonhos, através de visões, ou através mesmo da natureza.
Que a natureza é uma criação de Deus. É obra do Criador. A natureza o que é? É equilíbrio. Quando você contempla o equilíbrio, você está contemplando, não é adoração a um animal, nada, mas você está contemplando a sabedoria de Deus, que é no equilíbrio que se estabiliza tudo e começa a existir a vida. Depois se desequilibra, que é quando a origem das espécies, que é a seleção que eu chamo de artificial. Quando há o desequilíbrio, há uma seleção artificial, e essa seleção artificial que faz as coisas se alterarem, se adaptarem à nova realidade. Na sequência aqui ele falou muito da questão da arte, que é aquilo que o Roberto falou da verdade, ter a verdade na voz. Eu não falo o que eles querem ouvir. Isso aqui não é panfletagem política, mas o que eles sentem. Ou seja, estou me comunicando com algo mais íntimo da pessoa. Não é uma questão de panfletagem. E o Jordan Peterson fosse esse negócio em Além da Ordem, que a arte é a exploração. Ou seja, e aqui citou os iluministas, que os iluministas, a gente hoje entende os iluministas, mas antigamente não entendiam. Por quê? Porque o que os iluministas... os impressionistas, os iluministas não prestam, os impressionistas, eles criaram aquela arte, aquelas formas que você olha e você vai se afastando e aquelas formas vão se moldando. Aquilo criou uma nova leitura da arte. E isso se popularizou para anúncio, filme, ou seja, eles criaram uma linguagem, nos ensinaram a ver o mundo uma beleza que só eles viam. E quando, por exemplo, artistas como Raul Seixas ou Roberto Carlos, eles falam para dentro das pessoas, eles estão nos ensinando a ver coisas que estão dentro de nós, mas nós não vemos. Então, essa é a importância da arte. A arte é uma interpretação da realidade, e não uma manipulação da mesma. Como eu falei na quinta-feira, os panfletistas políticos insistem em fazer. Ok? E até ele insistiu perguntando para o Raul se não era um golpe publicitário. Ele falou, não. Só as pessoas que têm medo do que eu digo, ou seja, e são as pessoas que isso não pode ser interpretado como um golpe publicitário? Pode, mas só para as pessoas que têm medo do que eu digo, ou seja, não querem enfrentar de frente o que está dentro delas. Então, elas desvirtuam o que o Raul Seixas fala, falam, isso é panfletagem. Não é panfletagem, mas eles gostam, é aquela coisa, acuse-os do que vocês são. Quando o Raul fala para dentro da pessoa. Você não confunde sua vida particular com sua vida profissional, não existe mais essa distinção. Hoje em dia, ou você se assume como eu, fica em casa fazendo tricô, ou seja, não sai pra rua. Se você não tem, como falar meu pai, se você não tem condição de matar um leão por dia, não vai pra floresta. E aqui no final, aqui, como o Raul já disse, como é que você se vê nessa sociedade que você critica, mas que é a que te sustenta? O Solano está cutucando. Ninguém está aqui protestando contra o sistema. Não é panfletagem política. Dentro deste nível que você está falando, nós apenas estamos usando os últimos alentos dele. Ou seja, nós não tem como. O sistema se apropriou de tudo. Nós vamos usar as brechas do sistema para poder nos comunicar. Como você vê que a internet, eles estão loucos para censurar a internet. Só que, e aí o Raul fala aqui, nós apenas estamos usando os últimos alentos dele. Isso foi em 73. E você vê, nós estamos em 2025, a nova ordem mundial, sociedade alternativa não existe mais, a nova ordem mundial está aí ditando o ritmo do mundo, ou seja, ainda tem muita pólvora no paiol. Nós vamos ter que lutar muito contra a nova ordem mundial para poder chegar a um ponto de sentar num parque, sentar na praia e ouvir nos ventos a voz de Deus. E por aqui eu encerro o texto de hoje, gente, ok? Então é isso aí. Dito isto, um minuto. Estava esquecendo. É hora de passar o chapéu, é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha, gente. É a hora que vocês investem no Cuesta. E nós vamos precisar de muito investimento para o Cuesta crescer. E o meu livro já está saindo do forno. Eu quero fazer um grande evento. Vocês
lá no Naldo, vou fazer o lançamento lá no Naldo. Vai ser um evento muito gostoso. Eu gostaria de fazer um investimento, pôr uma grana lá no Naldo para deixar o lugar bonito para fazer essa farra. Ok, gente? Até lá, eu estou disponibilizando na descrição do programa os métodos de arrecadação de fundo por via indireta e via direta. Via direta e indireta. Indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar a molecada. Esse livro aqui tem verdade, não é panfletagem. É um livro que eu busquei verdade nela, eu me inspirei na minha juventude, na juventude dos meus amigos, para tentar transmitir uma coisa boa para a molecada, fazer a molecada gostar de ler, pegar gosto por leitura. Aí na sequência tem aqui o meu romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, também para pôr o capeta. Antes de ouvir Deus, você precisa tocar o diabo, hein? O diabo se aproveita para falar por Deus. E muita gente escuta o diabo achando que está falando com Deus. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar a sua força aí, gente. Força! Vamos lá! Estamos precisando. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro, nossos seguidores, principalmente aí de Paris, estão fazendo muito sucesso em Paris. Ok, gente? Aí o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações que estão aí. O link do meu álbum com letras de Mateus, em parceria com meu amigo Renato Pop. E o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde vou fazer o lançamento do meu livro lá, hein, gente? Então, faz doação, investe, aí que eu quero fazer um investimento lá no Naldo pra gente fazer uma brincadeira legal durante o lançamento do livro, ok? Próximo evento, próximo sábado, regras para erradicar os radicais. E já foi, deixa eu mudar aqui. Aqui. Regras para erradicar os radicais. O caminho errado. No sábado, dia 8 de março de 2025, às 6 horas da tarde. Às 18 horas. Claro, nesse período estou gravando um pouco mais cedo, mas logo quando eu voltar para Santos, tudo volta para o horário normal. Ok, gente? Por enquanto, essa amistada aqui em São Paulo vão ter algumas variações de horário. Então, tudo bem? Hoje, dia 8 de março, sábado 8 de março de 2025, às 18 horas da tarde, regras para erradicar os radicais. Ok? Então, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!